Pode começar, então? Professora, pode começar? Tá. Bom, pessoal, boa tarde. Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver a matéria sobre o CPC 00R2, estrutura conceitual. Antes de começar a aula, né, eu acho importante a gente esclarecer alguns pontos sobre esse CPC, tá? O primeiro deles é que ele é uma revisão 2. Então, quando é uma revisão 2, é que o CPC ele teve uma revisão total da norma. Tá? E o tópico que a gente vai adentrar é o capítulo 4, que trata sobre elementos das demonstrações contábeis, e hoje, em específico, a gente vai ver sobre o ativo. Tá? Antes de introduzir sobre o CPC, sobre o elemento ativo, eu acho muito importante a gente entender quais são os objetivos do CPC 00. Né? Então, eu coloquei aqui os 3 principais, que é auxiliar no desenvolvimento de normas internacionais, auxiliar os preparadores das demonstrações contábeis e auxiliar a entender e interpretar os CPCs. Tá? No capítulo 4, ele também separa os elementos das demonstrações contábeis. Ui, meu Deus. Gente, desculpa, caiu aqui. Vou continuar. Ele separa os elementos das demonstrações contábeis em 2 tipos: posição financeira e desempenho financeiro. Tá? Posição financeira, a gente tem ativo, passivo e PL. E desempenho financeiro, temos receitas e despesa. Então, isso aqui é bem importante para a gente entender e se situar que estamos aqui. Elementos das demonstrações contábeis, posição financeira e ativo. Tá? Adentrando, então, professora, no elemento ativo, que é o tópico da nossa... Professora? Sim. Pode repetir esse último pedacinho aí? Quais Sim. são os elementos? Tá, então, repetindo, né, a pergunta da Alessandra, o capítulo 4, ele divide os elementos das demonstrações contábeis em 2 tipos, né? Os de posição financeira e os de desempenho financeiro. Os de posição financeira, eles são 3, ativo, passivo e IPL. E o desempenho financeiro são receitas e despesas. Então, hoje nós trataremos do ativo, que é elementos das demonstrações contábeis, posição financeira, ativo. Tudo bem? Ficou claro? Professora Ludmila, eu tenho uma dúvida, professora Ludmila. Qual é a diferença, por que, na verdade, essa diferenciação de classificação? Tá, então, essa diferenciação de classificação, ela vai, como um dos objetivos que a gente colocou aqui em cima, que é auxiliar, né, os preparadores das demonstrações contábeis, auxiliar a interpretar, está tudo interligado, ou seja, os elementos das demonstrações contábeis, eles são elementos das demonstrações, né, que vão externalizar todas as informações da entidade para os principais usuários da informação. Então, por isso, por exemplo, esses que denotam posição financeira, né, a gente pode encontrar no balanço patrimonial, nas demonstrações de caixa, por exemplo, desempenho financeiro, receita e despesa, nas demonstrações de resultado. Tá? Então, por isso que tem essa divisão. A depender do que você quer passar, qual tipo de informação, ele vai ser encontrado em determinado tipo de demonstração. Ficou claro, André? Ficou. Até verdade, até para, inclusive, fazer uma avaliação econômica financeira da empresa, né? Por isso que é importante essa classificação. Obrigado, professora. Sim. Nada, continuando. Então, para atender a definição de ativo, é importante ele atender esses 3 critérios aqui, que é direito, potencial de produzir benefícios econômicos futuros e a entidade precisa ter o controle desse ativo, tá? Então, atendendo a esses 3 critérios, você pode classificar um item como ativo. Cadê esse lado aqui? Então, tá. O primeiro item que a gente vai comentar agora são os direitos, né? Então, os direitos no CPC, ele divide em 2 tipos também.
obrigações de outra parte e direitos reais, tá? No CPC, ele traz os fatos contábeis. Então, eu não achei muito interessante colocar aqui quais são esses fatos. Eu exemplifiquei e coloquei em contas, né? Transparecendo o que ele quis dizer. Eu acho que fica mais fácil de visualizar também. Então, obrigações de outra, por exemplo, podem ser clientes, despesas antecipadas, duplicadas a receber, e direitos reais, estoques imobilizados e intangíveis. Então, por exemplo, um direito, obrigação de outra parte, né? Se uma empresa ela presta serviço para uma outra, essa outra que recebe essa prestação, ela incorre numa obrigação, né, de pagamento. Então, ela tem uma obrigação com outra parte. Logo, essa empresa fornecedora de serviço tem um direito de receber, tá? Lembrando que esse rol aqui, ele é exemplificativo e não exaustivo. Então, tem inúmeros outros exemplos, esses só foram alguns para transcrever os fatos contábeis que eles colocaram no capítulo de forma mais sutil aqui, mais rápida. Um tópico muito importante para a gente prestar atenção também é que a entidade não pode ter direito de obter benefícios econômicos de si mesma. Então, onde a gente pode perceber isso aqui acontecendo? Eu coloquei o exemplo do CPC 36, né, que são as demonstrações consolidadas. Então, por exemplo, né, se eu tenho uma empresa controladora e uma empresa controlada, e essa empresa, a controladora, ela compra 100% das ações dessa empresa controlada e ela também concede um empréstimo para essa empresa controlada. Quando for feito o balanço consolidado, né, é preciso que você anule essas operações, né, entre os grupos. Então, são feitos ajustes para que, no balanço consolidado, essas operações entre os grupos, né, entre a controladora e a controlada, elas não apareçam de fato lá, tá? Então, esse é um ótimo exemplo que ilustra que a entidade não pode ter direito de obter benefícios econômicos de si mesma. Então, deixa eu só tirar aqui. Professora? Sim. Poderia dar um exemplo para ilustrar melhor? Desse que eu acabei de falar, do CPC 36? Isso. Você conseguiu? Eu vou repetir, então, esse exemplo. No CPC 36, que são demonstrações consolidadas, tem operações entre o grupo, entre o mesmo grupo, né? Entre a controlada e a controladora. Então, por exemplo, se a controladora ela comprar 100% das ações, tiver 100% das ações, né? Então, ela é a controladora dessa controlada. E ela também, por exemplo, concedeu um empréstimo para essa controladora, para essa controlada, desculpa. Então, quando for feito o balanço consolidado desse grupo, você precisa anular essas operações que ocorrem entre a controlada e a controladora. Não faz sentido, né, no consolidado, você ter uma conta lá que é um benefício que você está gerando de você mesma, porque elas são uma coisa só. Então, são feitos ajustes dessas contas, elas são canceladas, de forma que no balanço consolidado elas não apareçam, e aí exemplifica bem esse tópico que o CPC 00 demonstra para a gente. Ficou claro, Gabi? Ficou sim, obrigada. Nada. Então, o segundo critério, né, é o potencial de produzir benefícios econômicos futuros. Então, esse potencial, né, ele não precisa ser certo, ele não precisa ser provável e precisa ter existência do direito pela entidade e a produção de benefícios econômicos em pelo menos uma circunstância. Então, um exemplo que pode acontecer é, por exemplo, uma empresa que opera com caixa muito alto e o dinheiro dela tá lá parado, tá? Então, em certo momento,
ela vê uma possibilidade de comprar muitas ações, fazer um investimento, e ela vai utilizar esse dinheiro, esse recurso, né, como fonte de produzir benefícios. Não necessariamente ela vai utilizar, né? Ele não é certo que ela vai utilizar, não é provável, mas ele está lá. A partir do momento que ela quiser utilizar, ela vai poder, e esse recurso vai gerar tem potencial de gerar benefícios econômicos futuros para ela. Outra atenção que a gente precisa ter a esse critério, né, é que ocorre uma associação próxima entre incorrer gastos e adquirir ativos, mas os dois não coincidem necessariamente. E um exemplo é o CPC 07, subvenções governamentais. Então, um exemplo que a gente pode observar, né, é uma entidade que recebe da prefeitura, de uma prefeitura, um terreno avaliado em X reais, e aí ela assume um compromisso de instalar nesse terreno uma fábrica no valor Y, né? Então, ela vai ter um débito, né, no ativo mobilizado, no valor X, e um crédito em receita diferida, tá? O importante aqui não é necessariamente o lançamento, é entender o que está por trás, tá? Então, nesse caso, o recebimento do terreno não gerou necessariamente um gasto, ela não teve que desembolsar o dinheiro para a compra desse terreno, porque ela recebeu esse terreno. Ah, mas pode surgir a dúvida, né? Mas ela assumiu um compromisso, ela vai ter que instalar naquele terreno da fábrica, uma fábrica com valor tal. Isso não seria um gasto? Não, mas a questão aqui é o gasto dela ter o terreno. Ela recebeu esse terreno como forma de subvenção governamental, então ela não incorreu em gasto, ela não teve que pagar por esse terreno, tá? É porque a gente sempre acha que incorrer gastos e adquirir ativos, eles são uma coisa, são inseparáveis, mas na verdade não, né? Pode acontecer casos em que isso não ocorra, que são situações mais atípicas, mas acontecem. O último critério é o controle. Então, controle, né? É uma dúvida também muito comum se ele é posse ou propriedade. E aí é importante a gente entender que controle não é posse e nem propriedade. São conceitos que estão relacionados, que se parecem, mas que eles não são a mesma coisa. Então, controle não é... Sim. Dá um exemplo para a gente de um indicador que se caracteriza como controle. Pode ser? De o que, André? Um exemplo exemplo prático. Eu vou comentar aqui, eu coloquei 3 exemplos para diferenciar. Então, por exemplo, né, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui foi um carro comprado à vista. Um carro comprado à vista por uma entidade para o seu próprio uso. Então, ele não é posse, ele é propriedade, ele é controle da entidade, tá? Agora, se o carro for adquirido por financiamento e utilizado pela entidade, ele é posse da entidade, propriedade da instituição financeira e controle da entidade, tá? E se o carro foi adquirido por financiamento por uma entidade utilizado por um terceiro, ele é posse do terceiro, propriedade da instituição financeira e controle da entidade. Então, nesses 3 casos práticos aqui, fica bem clara a diferença entre posse e propriedade e controle. Então, resumindo, controle não é posse nem propriedade, ele é simplesmente controle, tá? Então, essa foi a aula de hoje, lembrando que o que a gente viu aqui foi apenas um dos elementos contábeis, e ele está presente no capítulo 4 do CPC 00R2. Obrigada, gente. Valeu. Os coleguinhas pegaram o espírito da coisa, muito bem. Professora, desculpa, a minha gambiarra caiu aqui, mas eu consegui reverter. Obrigada. Desculpa qualquer coisa, gente. Quem é o próximo?